Namastê. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para um estudo interessante. E vamos lá, vou tentar transmitir para vocês. É sobre este livro aqui, né? Eu tenho muitos seguidores que eles sempre estão me cobrando os resumos dos livros que os quais eu venho lendo para que eu possa estar passando, né? Eu tenho estudos que eu estou fazendo sobre Chesterton e sobre tantos outros, então eu li esse livro ontem, né? E achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Esse livro aqui, O Poder da Esperança, né? Quando eu trabalhava na escola, tinha um rapaz que ele foi vítima num acidente, né? E ele foi condenado, ele tinha que cumprir pena fazendo um trabalho para a comunidade. Ele foi trabalhar lá comigo, na secretaria da escola, né? Um rapaz excelente, inclusive, nesse acidente, ele estava dirigindo e a filha do amigo dele que estava com ele veio a falecer. E tem todo aquele trâmite lá de processo, né, para cumprir, ele estava cumprindo essa pena lá, ele ia comigo lá fazer os trabalhos. Um rapaz jovem ainda, mas com uma mentalidade maravilhosa, e ele, no fim do ano, quando ele terminou o estágio, né, ele e a noiva me presentearam com esse livro aqui. Né? Então, às vezes eu leio um livro, eu guardo, depois, quando eu vou fazer alguma faxina aqui na minha casa, eu descubro o livro e olhei lá, falei, poxa, quanta coisa interessante, né? Que dá para a gente estar comentando aqui sobre esse livro, e eu comecei a lê-lo novamente. Essa live aqui, ela até vai complementar a que eu fiz ontem. A que eu fiz ontem sobre o poder mental, ela está na mesma linha do poder mental, né? E aqueles que quiserem entender melhor, que assista a live de ontem, a live anterior, que fala sobre o assunto do poder mental, né? Tem uma outra também a respeito disso. E essa hoje nós vamos falar sobre o quê? Que a saúde, né, também é coisa da nossa cabeça, né? Aprenda a administrar a sua vida, né? Então, eu achei muito interessante. E no item 1 aqui, no primeiro item do livro, começa a história contando de uma pessoa que ela saiu do trabalho e ela está num trânsito, saiu do trânsito tumultuado, aquele pessoal todo indo embora, ele estressado, porque no trabalho ele tinha e-mail para responder, tinha um monte de coisa para fazer, telefone que tocava, o chefe que cobrava coisas dele, né? E agora ele enfrentando o trânsito. Então, aquilo tudo na cabeça, e ele chega na casa dele, né? Ele mal tira o sapato, diz um oi para a esposa, fala, tem alguma coisa para comer? Né? E a esposa vai e fala assim, sua mãe acabou de ligar e perguntando de você, que você não passa mais lá, ele já começa a xingar a mãe, que a mãe não sabe que ele tem um monte de coisa para fazer, que ele não tem tempo, né? Então, ele olha a cabeça dessa pessoa como está. E nisso, a filhinha dele veio, né? Viu ele discutindo com a mulher, que ele já começou a repreender a mulher, que a mulher também cobrava, né? E a menininha veio e deu um bilhete fechado para ele e falou, agora não, filho, enfiou o bilhete no bolso, né? E se retirou para o quarto. E quando ele bota a cabeça lá no travesseiro, ele bota a mão no bolso e tira o bilhete, e a menininha estava dizendo, papai, eu te amo. Então, olha só a situação desse cara, porque quando ele chegou em casa, ele sentou à frente da TV, né, também que não tem nada, que acrescente nada para ninguém, só mais coisa para você encher na sua cabeça. E todos os problemas que ele teve no trabalho, que ele teve no trânsito, que ele está tendo na casa dele agora, ele estava colocando onde no seu pensamento. Quantas pessoas hoje não estão vivendo como esse personagem desse livro? Vivendo uma vida atribulada,
chegando em casa sem ter tempo para a esposa, sem ter tempo para o filho, sem ter tempo para ver a mãe, sem ter tempo de olhar para dentro de si, né? Cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito. Onde vai parar essa pessoa? Né? Então, ele nem percebeu, a mulher começou a reclamar. Você nem percebeu sua filha, seus filhos não têm contato com você. Né? Eles mal veem você, porque quando ele chega em casa cansado, né, ele quer descansar, quer dormir, acha que aquilo vai resolver. Então ele fala só cobrança, 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 cobrança. Quando o que ele deveria fazer? Ele deveria chegar em casa, depois do trabalho, sentar-se, aquietar a mente, fazer uma meditação e buscar no seu interior tudo o que aconteceu no dia a dia. Os problemas que teve no trabalho, imagina, esse não serve para mim, eu deleto. O problema que eu tive no trânsito, eu deleto. Os problemas que eu tenho que resolver, agora eu sou o pai. O ser humano, ele tem condição de, no mesmo dia, ele colocar várias máscaras e viver aquele personagem que ele está tendo. Como? Se ele está no trabalho, ele é o profissional. Ele não tem que trazer o que teve no trabalho para casa. Se ele estava na rua, né, ele era alguém no meio de uma multidão, todos indo para casa, todos com milhões de coisas na cabeça, mas ele era aquele personagem. Ele era um simples cidadão caminhando para sua casa. Quando ele chega em casa, ele é quem? O esposo e o pai. Mas ele não está cumprindo essa função dele de pai. Porque ele está com tudo na cabeça, com tudo na mente. E se de repente ele senta, ele faz uma meditação, ele pensa, poxa, agora eu sou pai, vou dar atenção para minha filha, vou dar atenção para minha companheira. Né? O que ficou do trabalho, eu vou resolver amanhã no trabalho. O que ficou do trânsito, aquele lugar por onde eu passei, ele é tumultuado, todo mundo brigando, xingando, porque quer chegar logo em casa, é o semáforo, é carro que vai, carro que vem. Ele fala, amanhã eu vou buscar um novo lugar para encurtar o trânsito, vou tentar resolver essa situação, mas agora eu sou o pai, agora eu sou o filho de uma mãe que está preocupada porque não tem visto o filho, de uma filha com ansiedade para dizer para o pai que ama, mas não encontra o momento certo. Então ela entra no meio de uma discussão para falar, papai, eu te amo, e o pai mal dá atenção para essa filha. Para a esposa, que vai chamá-lo a atenção, não para o mal dele, mas para o seu bem-estar, para que ele tenha o entendimento de que na vida nós precisamos separar as coisas. O ser humano que aglomera tudo numa hora só, ele fatalmente ele vai ter um problema lá na frente. Ele vai ter um relacionamento desfeito, né? Vai ser um profissional inseguro, descontente, achando que não era aquilo que ele queria para ele. Né? Ele vai ser uma pessoa que ele não vai conseguir mais se conectar com as pessoas quando estiverem todas tumultuadas, né? Numa aglomeração, quer seja num shopping, quer seja na rua, numa estrada, onde quer que seja, porque ele vai sentir-se mal, porque os seus pensamentos não vão se conectar com aquela situação. Ou seja, ele é um ser que não se administra, que ele simplesmente está aceitando as coisas, né, da maneira como elas estão vindo. E quando você para, quando você aquieta a sua mente, e quando você analisa tudo o que passou durante o dia, você começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Dentro do nosso cérebro é como um arquivo. Existem várias pastinhas lá. Então, cada coisa nós colocamos numa pasta.
como se fosse um escritório. E nós acessamos aquela pasta quando for necessário, no local onde estivermos, né? Com quem nós estivermos. Se eu estou falando de negócios, eu vou acessar a minha pasta do profissional. Se eu estou falando de amor, eu vou acessar a pasta onde eu tenho guardado o amor com os meus familiares, com as pessoas com quem eu convivo, né? Mas ninguém faz isso. Ninguém faz essa faxina no cérebro, na mente, para poder desenvolver algo saudável, algo que acrescente ao seu bem-estar. E dando continuidade a esse livro, né, ele fala o seguinte, que ele se sentia, né, como se ele estivesse perdendo tudo do mundo, porque ele não estava aproveitando nada. Ele tinha tudo, tinha uma porção de coisa, mas ele não conseguia administrar a vida dele e os pensamentos negativos estavam tomando conta cada vez mais. Estava levando-o a pensar negativo de tudo, né? A desqualificar tudo de bom que ele podia encontrar em todas essas situações. O amor da esposa, da companheira ou do esposo, né? Ou se qualifica porque é uma energia, quando a gente fala assim em público, a gente fala de energias. Eu falo de energia. Né? Não faço discriminação de sexo, eu falo de energia, a pessoa que ama. Né? Os pensamentos negativos, eles tomam conta da mente. A pessoa se deixa levar, porque ela não consegue cuidar. Daí o corpo sente, se a pessoa ela tem meia-idade, ela começa a sentir o peso no corpo, cansado, né? Falta de exercício físico, ela não tem tempo para nada. Ela não tem tempo para cuidar do corpo, ela não tem tempo para cuidar da alma, ela não tem tempo para cuidar dos sentimentos, porque os sentimentos, né, eles precisam ser cuidados. Por que tem tanta coisa negativa no mundo? Porque as pessoas atualmente só cuidam do que é negativo. Ninguém para cuidar dos pensamentos positivos que a gente possa desenvolver em nossa mente. O que ele deveria fazer chegando em casa? Respirar profundamente, pensar em cada situação antes de agir, refletir sobre a situação e ver se realmente tudo aquilo que ele está fazendo é conveniente. Está levando onde? A uma depressão, a gerar um câncer, a uma doença. O mal da doença é isso. Ai, gente, desculpa, mas esse barulho aí é no condomínio ao lado, que eles estão cortando a grama e talvez o barulho vá influenciar aqui, porque a câmera é muito sensível. Então, dando continuidade, a força do pensamento, ela é essencial em qualquer situação. Um atleta, ele sabe que não adianta ele treinar todos os dias, ele tomar vitamina para fortalecer o corpo, ele tem que ter em mente que ele vai ser o campeão, que ele vai ser o primeiro a chegar lá no ponto final da corrida, e ele vai ser o campeão. Se ele não tiver isso em mente, não adianta ele fazer tudo o que ele fizer, ele tomar todos as bombas que existem aí para dar força ao corpo, se na mente dele ele se sente um fracassado. Né? O fracassado, ele gera o fracasso. Nós geramos para nós aquilo que a gente atrai. É a lei da atração. O pensamento atrai aquilo que nós estamos vibrando no momento. Por isso que eu vivo falando constantemente. Eu vibro o amor. Né? Eu vibro o amor. Eu atuo na luz. Eu vibro a luz. Né? Então, qualquer pessoa pode controlar o seu pensamento, ela pode dirigir a vontade de obter uma reação. Se você quer ter uma reação positiva, você vai vibrar positivo. Se você vibrar negativo, você vai ter uma reação negativa daquilo.
você vai começar a ver que está tudo que não dá, que você é um fracassado, que você não tem condição de fazer nada, que você é um incapaz, não consegue administrar seu tempo, administrar suas coisas, reconhecer os melhores sentimentos que são dedicados a você, né? E dando continuidade, né, nesse livro maravilhoso, ele diz que todos nós somos donos dos nossos pensamentos. A gente é dono do pensamento, ninguém influencia ninguém se ele não quiser, né? E que a maior ou menor dificuldade nós podemos nutrir, dirigir e expandir. Qualquer situação, você quer ser um vitorioso, comece a colocar na sua mente que você já é um vitorioso e começa a agradecer ao universo, jogar para o universo. Eu agradeço porque eu sou um vencedor, eu agradeço porque eu sou feliz, eu agradeço porque eu tenho vida. Né? Mandar para o nosso pensamento e rejeitar tudo que é negativo. Quando uma onda negativa, eu já falei numa live minha anterior aí na minha página, né, de um coaching, e ele falava que quando estava dando tudo errado no dia, era a coisa que estava influenciando. A coisa na cabeça dele era o Satanás, o lado negativo das coisas. Então, quando você percebe que o seu corpo está enfraquecendo, sua mente está levando para um lado negativo, você está perdendo a sua energia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar, você tem que mentalizar e você tem que falar, poxa, aqui tem alguma coisa errada. Eu não vou pensar assim, não vou alimentar isso na minha mente, eu vou deletar isso, meu pensamento é positivo, é assim, assim, assim. É assim que o ser humano precisa agir, que ninguém nos ensina. E como nós vamos identificar um pensamento negativo? Né? São aqueles que nos levam a condutas indesejáveis. Né? A conduta que não condiz com o bem-estar, com aquilo que é bom, com aquilo que é benéfico para o corpo, para o organismo. Né? Nós temos que desenvolver um estilo de vida que cresça gradualmente as nossas expectativas. E isso começa na mente. Não é a televisão que vai proporcionar, não sou eu aqui fazendo essa live que vou proporcionar para você, não é seu companheiro, não é seus filhos, não é ninguém. É você colocando na sua mente perspectivas boas de vida, o que você quer, porque daí você vai adiante, você vai buscar por aquilo e você vai desenvolver isso em você primeiro. E daí isso vai se expandir para os demais, para aqueles que estão próximos de você. Você vai poder até ensinar, e deve, porque todos os conhecimentos bons que nós adquirimos, nós temos que passar para adiante, levar ao conhecimento das pessoas, para que elas também consigam sanar os problemas pelos quais vêm passando. O ser humano ele tem que estar atento a isso, mas ultimamente as pessoas, cada um cuida de si, né? E ninguém cuida de ninguém, até mesmo das pessoas que amam, até mesmo dos familiares. Não que você precisa ficar constantemente lá cuidando de uma outra pessoa, mas ao menos dedicar um carinho àquele que se preocupa com você, isso é essencial. Se você não consegue fazer isso, alguma coisa está errada, algo negativo está acontecendo na tua mente, porque não é normal. É algo anormal acontecendo, você está tendo influências negativas. E de onde estão vindo essas influências negativas? Né? Se for espírita, vai dizer que é do encosto. Não é. Não é nada disso. O encosto ele só vem se você deixar. Se você começar a atuar numa onda negativa, com certeza o encosto vem daquela pessoa que sempre viveu naquela energia e desencarnou e ninguém explicou para ele que está tudo errado, ele vai e fica perto daquela pessoa que está alimentando essa energia dele. Isso é típico. Né? Não precisa ser um cientista, não precisa ser um espírita para explicar isso. Aliás, o espiritismo ele não inventou o espírito. O espiritismo é uma organização que ela se reuniram, criou-se para desenvolver o lado espiritual do ser humano. Né? Fazer o intercâmbio entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Né? O espírito faz parte do corpo, faz parte da humanidade. Nós somos seres
encarnados e desencarnados. Os encarnados estão aqui na Terra, os desencarnados estão em outro plano. Aqueles evoluídos vão em várias dimensões. Né? Os mestres ascensionados são espíritos que passaram por aqui, desencarnados, e estão nas altas dimensões, porque adquiriram sabedoria. Então, a importância de tudo isso também, né, é adquirir sabedoria para que você não fique naquele ciclo vicioso. Eu vou ter uma próxima encarnação, eu melhoro as coisas. Ou quando eu virar eu sou bonzinho, né? Mas eu sou ótima, ajudo todo mundo, eu vou desencarnar, eu vou estar sentada à direita do Pai. Engano seu, você não vai não. Porque você pode ter sido bom pelos outros, mas você foi bom para você? O que você fez para você? Qual a visão que você teve de mundo? Você praticou alguma caridade? Eu dei uma cesta básica, eu dei roupas que eu não usava mais, eu dei dinheiro. Sabe que o André Luiz, ele toda vez levava no consultório dele, meu sogro sempre falava isso, para ele comprar um convite de feijoada. E ele guardava na gaveta, não estava nem aí, não se preocupava em fazer caridade. Depois que ele desencarnou, ele viu o erro que ele fez. Então, todas as instituições que têm o nome de André Luiz, né, elas fazem a tal da feijoada, porque o André Luiz quer que faça. Entendeu? Porque ele não fez. E ele viu que aquilo fez falta, mas a caridade que ele teve, nem com ele teve caridade. Né? Ele morreu de um problema no estômago porque não cuidou. Ele cuidava de todo mundo, ele era um médico, ele medicava todos, mas não se medicava. Ele se negava a se medicar. Ele se negava a entender que ele tinha um problema no estômago. E ele desencarnou por conta disso. Né? Se vocês forem buscar a história das pessoas que desencarnaram e que depois elas evoluíram e se tornaram pessoas que estão trazendo conhecimento para nós, a história delas são assim. A história do André Luiz é essa. Ele era um médico famosésimo, ele cuidava das pessoas, mas não cuidava de si próprio. Até que quando estava no último estágio da doença, ele foi passar por uma cirurgia e ele não conseguiu sobreviver. Ele desencarnou. E mesmo com o ego aguçado, quando ele chegou lá, quem vê o livro, quem assistiu o filme O Nosso Lar vai ver, né? Ele chegou lá, ele queria trabalhar, ele via aquelas pessoas que estavam chegando, que estavam doentes, ele queria cuidar, ele falava, não, mas eu sou médico, eu fui médico na Terra. E os mentores lá falavam para ele, não, mas aqui você não é. Aqui, se você quiser trabalhar, você vai ter que começar do zero. Você vai ter que começar o quê? Limpando aqui o hospital. E ele não aceitava, porque é orgulho. Ele tinha ainda orgulho. Né? Quando ele foi, ele teve autorização para visitar a esposa dele quando ele chega e viu que ela já estava casada, que os filhos todos aceitando a outra pessoa, o companheiro da mãe, né? Imediatamente ele se revoltou e ele bota a mão no estômago. Por quê? Aquela doença que levou ao desencarne, ele sentiu na hora. Porque é o orgulho, é o ego dele que falava mais alto. Até que ele teve que retornar e aprender a conviver com aquilo. E ele foi aprendendo com as suas experiências. É essa a história do André Luiz. O Nosso Lar, ele é maravilhoso, mas a gente fala para as pessoas, veja o filme Nosso Lar, leia o livro, mas eu sou evangélico, eu não posso, eu sou católico, eu não posso. Poxa, católico vive acendendo vela para santo de tal, santo, são todos encarnados. Que diferença existe num santo católico para um Exu? São todos encarnados. Que diferença existe para um santo, um espírito que baixa lá no centro? Não existe. São desencarnados, estão no outro plano. Uns com conhecimento maior do que os outros. Os santos, por sua vez, sabem que eles não podem ficar interferindo na vida das pessoas, e aquele que vai lá no centro, ele não sabe ainda. Então, é preciso que haja uma doutrinação para aquele cara falar para ele, olha, querido, você desencarnou, você vai viver a sua vida na condição de desencarnado. Porque a mente, ela continua, o espírito, ele continua. É isso que o espiritismo, os centros fazem com as pessoas. Desencarnada que vem lá com encosto. Fala, não, você tem que cuidar, você já desencarnou, sinto muito. Aceita que você desencarnou e vá viver a sua vida.
Deixa o irmão em paz. Você não pode ficar junto com esse irmão aí, porque você está atrapalhando a vida dele. Ah, mas ele gosta do que eu gosto. Ah, ele é um outro problema. Ele é um problema que ele também vai ter que dominar a mente dele, ele vai ter que aprender a ficar livre de certos vícios, de certas coisas erradas que ele vem fazendo na vida, para não estar dando lado para esses encostos. Para atrair essas energias que comungam com ele das mesmas coisas. Então, nenhuma entidade ela vem até você de graça. Simplesmente que ela acha, vou ficar junto com fulano. Não, você atrai. Olha o poder do pensamento, poder da mente que nós temos. Nós atraímos tudo aquilo que nós queremos vivenciar na nossa vida. Então, como seres encarnados, né, com esse monte de doenças que tem por aí, vamos começar a atrair coisas boas para a gente. Vamos melhorar o nosso sistema imunológico, né? Quando o nosso sistema imunológico está baixo, isso aí ele reflete imediatamente na saliva e começa a fazer mal para o organismo. Pode notar, as pessoas felizes, né? Elas têm, produzem, né, uma substância, né, na saliva e que melhora o organismo. E as pessoas tristes não, elas sempre estão apáticas, com problemas, porque elas estão gerando algo ruim no seu corpo, através da sua mente, né? E isso tudo faz parte, inclusive, melhora a longevidade, você vai ter uma vida longa, né? Nos cursos de pós-operatório que as pessoas fazem, é imprescindível, né, o pensamento positivo de que você vai ficar bem. Se você não tivesse continuar com o pensamento negativo, você não vai conseguir se restabelecer totalmente, mesmo após ter passado por uma cirurgia. A saúde em geral, né, ela depende da nossa mente. Todas as enfermidades, nós podemos atrair as enfermidades para nós, né? Uma forma de conseguir um estilo de vida otimista é rejeitar os pensamentos negativos e substituir por opções positivas. Então, quando eu falo, eu não aceito nada tóxico, eu não vejo televisão por conta disso, porque televisão só traz coisas tóxicas, por que eu vou ver? Então, eu vou ver um filminho lá, um desenho animado, Tom e Jerry, né? Coisa que traz, assim, algo divertido para mim, que não é tóxico, do que ficar vendo lá que fulano está internado no hospital porque o coração não deu certo, porque o rim não está funcionando, porque fulano brigou com o marido, porque ela mentiu, porque a outra lá, a apresentadora, deu parecer porque uma brigou com o marido. O que isso vai acrescentar na minha vida? No que vai melhorar? A gente tem que rejeitar tudo que faz mal para a gente. É isso que a gente precisa fazer. O ser humano, ele precisa entender isso para ficar livre de doenças, ficar livre de depressão, para viver mais, né? O pensamento positivo sobre si mesmo, acreditar em si próprio e pensar, não é porque eu cheguei numa certa idade e me aposentei, eu vou sentar aqui e vou ficar vendo TV 24 horas, porque já fiz tudo na vida mesmo, né? Agora eu vou esperar a morte chegar. Tem uma música do Raul Seixas, eu não fiquei sentado no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. É isso que as pessoas vão fazer? Esperar a morte chegar? Não podemos fazer isso, porque a morte ela não encerra nada. A morte é uma transição. Você vai continuar no outro plano com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias e vai vir aqui daí para ficar infernando a vida de um encarnado que pensa como você. Porque se você recusou buscar pelo entendimento, buscar pela evolução enquanto você está encarnado, desencarnado você vai continuar. Então, precisamos estar atentos para isso. Por que eu estou aqui? É para me desenvolver mentalmente, né? Sobre o futuro. Respire profundamente. Viva o seu presente de maneira que o seu futuro seja melhor. O futuro não existe. O futuro é você que cria no presente.
Se você começa a se alimentar de coisas inadequadas, no futuro é certeza que você vai desenvolver uma doença que vai prejudicar seu organismo. Excesso de açúcar, uma diabetes, um câncer, uma cirrose hepática, né? Um problema de intestino, câncer de colo. Se você fuma, você vai desenvolver o quê? Um câncer nas vias respiratórias. Se você não faz caminhada, você vai ter problema de circulação, você vai ter uma trombose, você vai ter um derrame. Se você não alimenta sua mente com boas músicas e não é feliz, você futuramente vai ter uma vida infeliz. As pessoas que lembram das coisas boas que passou na vida, ela tem um presente mais promissor. E elas projetam isso para um futuro melhor ainda. Porque se eu no futuro, no presente, eu estou bem, no futuro, com certeza, eu serei melhor. Eu vou saber lidar com as coisas que se apresentarem para mim. E é isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, né? Esse livro continua. Eu ainda vou dar continuidade e estarei falando sobre cada tema desenvolvido nesse livro, que eu achei muito interessante. Mas agora eu queria desejar um bom dia para todos, que todos reflitam, né, em todas essas situações que eu estou vindo colocar, que todos vocês vejam outras lives do meu canal, que vocês se inscrevam no canal, não paga nada, que vocês deem lá o seu parecer, como gostei, né, ou não gostei, né, faça um comentário, né, coloca lá, eu gostaria de saber sobre tal assunto, né, comente se você está gostando do que eu estou desenvolvendo nesse canal e venha junto comigo, para que nós possamos formar uma comunidade de pensamento, pessoas que pensam positivamente, pessoas que rejeitam doenças, rejeitam mal-estar, que rejeitam os pensamentos negativos da vida, e que nós possamos passar as nossas experiências para as outras pessoas que ainda não entenderam o quão importante é tudo isso para viver em paz e ser feliz. Namastê. Gratidão, universo.